Eu gostaria então de voltar a essa segunda parte. Eu ainda tenho alguma coisa que eu gostaria de acrescentar, mas antes que eu faça, eu gostaria de voltar com perguntas e respostas, abrindo espaço para que a gente possa direcionar para as áreas específicas de interesses de vocês. Um senhor que me fez uma pergunta, cadê ele? Ele me perguntou a respeito da hereditariedade, das doenças hereditárias. Como é que elas ficam dentro desse ponto de vista, dessa perspectiva espiritual, não é isso? Então é o seguinte: quando o espírito vai reencarnar, ele traz a herança do seu passado registrada no corpo espiritual e passa por um tempo de preparação para uma nova encarnação. Diz o Livro dos Espíritos que o período entre encarnações pode ser de minutos a séculos. Isso depende da necessidade do espírito, dos contextos espirituais. Então vamos tomar aí como uma média, porque em geral o espírito permanece um bom tempo no plano espiritual. Vamos pensar que ele ficou lá 50 anos entre uma encarnação e outra. O que acontece nesses 50 anos? Ele tem a oportunidade de ir também tratando do seu corpo espiritual no plano espiritual, o que vai amenizar naturalmente aquilo que ele traga como carga, que vai depois passar para o corpo físico, não é? Então, no momento que ele vai reencarnar, ele tem a carga resultante no seu corpo espiritual e tem a escolha das provas por que haja de passar. Aí o espírito escolhe as provas de acordo com as conquistas que deseja ter, de acordo com os desafios que precisa experimentar e de acordo com as reparações que necessite realizar dentro da lei de causa e efeito. Se o espírito tem maturidade para escolher por si mesmo, ele escolhe as suas próprias provas. Se ele não tem maturidade ou não tem mérito para fazer isso, a lei divina o impõe um plano específico de trabalho. A semelhança de uma escola que pode deixar os estudantes livremente escolherem o tipo, por exemplo, de teste a que vai ser submetido, ou pode simplesmente aplicar-lhe uma prova de acordo com a sua vontade. Então, quando o espírito vai reencarnar, ele é essa somatória. Aquilo que resultou no seu corpo espiritual, depois de todos os tratamentos que ele passou, as escolhas das provas que ele suportou e aquilo que ele pediu para vivenciar ou que a vida lhe impôs. Então, é esse contexto que determina o nosso mapa genético. Quando um novo corpo vai ser preparado numa nova encarnação, nós temos o nosso mapa genético todo preparado. Então, significa que se o espírito passar coisas X ou Y, os espíritos vão procurar quem são aqueles que têm a carga genética necessária para aquele tipo de experiência que ele precisa vivenciar. Ou vão selecionar dentro do mapa genético dos pais os gametas específicos que tragam a combinação que aquele espírito precisa. E aí lá no meio dos milhares de ovócitos da mulher, nos milhares de espermatozoides do homem, vão ser selecionados aqueles que têm a carga genética específica que aquele espírito precisa para a encarnação. Essa carga genética vai ser composta daquilo que já vai vir permanentemente ativado, e aqui estão a nossa vida biológica automática, as nossas provas, o nosso karma, as nossas necessidades. Aqui vem o que é congênito, o que é formação do corpo, tudo aquilo que diz respeito ao que não muda numa encarnação. E os outros, a outra parte do projeto reencarnatório vai vir nos 80%. Vai vir como programa ou predisposição. Mas todo programa ou predisposição é uma possibilidade, não é uma certeza. Então o espírito vai confirmar aquilo ao longo da vida de acordo com o seu comportamento. Então onde é que ficam as doenças hereditárias aí? Ficam nas necessidades do espírito. Vai entrar naquilo que o espírito precisa vivenciar. Se o espírito não tem necessidade daquela prova, ou se não tem em si o contexto de adoecimento que sustenta aquela prova, ele pode herdar os genes, mas não vai ter doença. Porque dentro da sua epigenética, ele vai controlar dentro do que está os 80% para não ter. Por exemplo, ele vai ter uma família altamente predisposta à hipertensão e ele mesmo não vai ter hipertensão.
Ele vai ter uma família altamente predisposta a diabetes ou a hipercolesterolemia, mas ele não vai ter nem açúcar alto, nem o colesterol alto. Entende? Também é verdadeiro que esse espírito, se precisa ter ou se tem em si os contextos energéticos que determinam isso, reencarna numa família com baixa predisposição e tem. Aí é o primeiro, por exemplo, daquela família a ter. Ninguém naquela família tem hipertensão, mas aquele tem, às vezes, desde a adolescência. Entende? Então, o espírito não herda dos seus pais. O espírito herda de si mesmo, da sua própria trajetória, da sua própria história. Os pais só oferecem um mapa genético. Mas esse mapa genético vai ser confirmado ou desafirmado pelo espírito. Dessa maneira, não tem vitimismo. Ah, eu sou vítima dos seus gênios. Não é não, querido, você que ativou. Lida com isso. Chupa essa manga. Não é? Ela é sua. Eu te dei a predisposição, mas quem ativou foi você. Tá claro? E no caso da pessoa estar pré-diabética, pré-Alzheimer. No caso da pessoa estar pré-diabética, pré-Alzheimer e tem a genética familiar. Ela está pré-desencarnada. Não, ainda não. Mas esse pré... Calma, eu vou explicar. Eu entendi. A pessoa está fazendo o tratamento, eliminou o Você sabe o açúcar. que acontece quando a gente começa uma pergunta com a pessoa e eu tenho um amigo, né? Não, sou eu mesmo. Então Aí, eu tenho... Isso. Então, fiz todos os exames, o médico disse que eu estava tudo pré. Uhum. Aí eu estou num tratamento há 8 meses já, rigoroso, nada de açúcar, nada de carboidrato ruim, nada. Como é que fica essa postura minha e com vontade de... Eu digo todo dia para mim mesma, muitas vezes, eu não quero isso para a minha vida. Uhum. Como é que fica em relação ao meu programa reencarnatório? Sim. Tem chance ou não tem? Eu estava esperando, onde é que vinha a saia justa? Essas perguntas sempre terminam com uma saia justa. Lembrei da história do gatinho. Lembra da história do gatinho? Gatinho subiu no telhado? Eu já ia começar. Então, tem um gatinho. Predisposição significa pode ou não pode. Está com um pé lá, outro cá. Eu entendo qualquer predisposição como o seguinte: pisca-alerta ligado. Está te avisando assim, escolhe para que lado você quer tombar. Para o lado do abuso ou para o lado do autocuidado? Para o lado da sobrecarga ou para o lado do alívio? Predisposição não é destino. Predisposição é uma luz vermelha piscando. O que acontece com o carro quando há qualquer problema em qualquer setor? Aparece uma luz no painel vermelha, em geral, que diz assim: você vai ter que atentar para isso aqui. Aquele carro está parando? Não. Ele está com um problema que pode parar iminentemente se ele não for olhado. Aquela luz é uma sinalização que diz assim: para enquanto é tempo. Dá uma olhada enquanto é tempo. Faz o que é necessário enquanto é tempo. Então, predisposição é luz vermelha piscando. Está dizendo assim, olha, se você continuar nesse caminho de hábitos, você vai desenvolver uma diabetes. Se você continuar nesse caminho de hábitos, você vai desenvolver uma hipertensão. Então o que eu faço? Eu mudo meus hábitos alimentares, eu mudo meus hábitos de exercício, eu mudo meus hábitos emocionais e cuido daquilo que eu preciso. Os emocionais são os mais difíceis. Depende. Tem gente que os mais difíceis são os físicos. Tem gente que até consegue lidar bem com as suas emoções, mas não consegue sair de casa para fazer um exercício físico. Cuidar de si mesmo, não consegue fazer uma dieta. Né? E a dieta é muito difícil mesmo. Por quê? Porque ela requer de nós renúncia. E renúncia é algo que no nosso psiquismo nós reagimos contra. Nós não queremos renunciar. Nós queremos viver a pulsão do prazer. Acontece que a pulsão do prazer, quando vivida sem limites, ela passa da carga que o corpo suporta. E aí ela entra na sobrecarga. Então, uma boa parte das pessoas que têm, por exemplo, diabetes ou hipertensão, não tem porque o mapa reencarnatório
trouxe isso, ou porque tem uma coisa no perispírito determinando isso. É porque sobrecarrega no nível físico. Com uma gordura abdominal, que é a que mais predispõe, por exemplo, a diabetes, com um alto consumo do sódio, né? Por exemplo, presente nos embutidos, na Coca-Cola, na Pepsi, nos refrigerantes, que tem altos níveis de sódio. Então, às vezes, a pessoa está com hábitos de vida que adoecem. Ora, o corpo, apesar de todo esse conhecimento espiritual, ele é uma máquina. E como uma máquina, ele responde às moléculas que a gente jogar dentro deles. Não é? Essas substâncias vão lá ativar e desativar genes, fazer o corpo funcionar dessa ou daquela maneira. Então, qualquer predisposição é um convite. O que eu acho curioso é o nosso comportamento, de todos nós, que é de só se cuidar na hora que o bicho está pegando. Espera a luz piscar. E tem gente que não espera ela piscar, não. Espera ela piscar, a sirene rodar, não é? O carro começar a parar. Tem gente que é só na hora que o carro começa a fazer assim, ó, é que vai olhar o que está acontecendo. Mas a luz já estava piscando lá no painel, ó, já fazia tempo. E a pessoa está fingindo de boba que não via luz, né? Achando bonitinha a luz vermelha ali. Então, às vezes, a vida sinaliza. Na verdade, ela sinaliza sempre. Ela sinaliza, às vezes, com uma angústia. Ela sinaliza com uma tristeza. Ela sinaliza com uma sensação corporal. Ela sinaliza com um mal-estar. Ela sinaliza com um desconforto. Ela sinaliza com um episódio de passar mal. Mas a gente ignora. E continua com o barco no mesmo ritmo. Aí chega uma hora que entra em estafa, em sobrecarga. Então, predisposição é convite à mudança. Tá bom? Você comentou bastante da autocura, né, do mecanismo mento-emotivo sentimental, nos levando a essa autocura e as possibilidades de prevenção de várias patologias futuras. Comentou também agora na pergunta anterior das doenças hereditárias. Uma família que recebe um bebê com uma doença hereditária, como os pais podem ajudar na questão de um bebê que ainda não tem essa organização mento-emotiva sentimental e ajudá-lo no desenvolvimento e numa possível até cura futura, que a medicina tem avançado em várias doenças que até então não tinham cura, inclusive hoje com a terapia gênica, a gente tem cura para doenças que até certo tempo não tinha. Mas o que você sugere de organização dos pais, porque a gente foi falado bastante da auto-organização. Como que eu posso organizar meu sentimento para ajudar na autocura de um bebê que ainda não tem essa organização? O final da sua pergunta foi crucial. Na verdade, você mudou a sua pergunta. Antes você perguntou, como que eu posso ajudar o bebê? No final você perguntou, como que eu posso ajudar a mim mesmo a ajudar o meu bebê? E esse é o ponto. Não é? Nada acontece numa família por acaso. Um bebê, nós temos que lembrar que não é um espírito inocente. É um espírito que vem de um longo passado, com sua história, com as suas construções e com seu planejamento. E ao chegar numa nova encarnação, ele traz um planejamento para aquela encarnação. E a doença congênita faz parte daquele planejamento. Seja como drenagem de algo que está no corpo espiritual, que precisa, seja como prova escolhida pelo espírito, ou seja como prova imposta. A vida não erra endereço. Então, aquele filho não para nas mãos dos pais por um acaso. Não é? Em geral, a lei de causa e efeito situa aqueles que são responsáveis em conjunto no processo de reparação conjunta. Então, dá a oportunidade de todos nos reunirmos em família, atraídos pelos laços da afinidade, para reconstruirmos no presente os laços de amor que talvez no passado tenham faltado. E isso é a misericórdia divina atuando aqui agora, nos dando uma maravilhosa oportunidade. Então, como é que a gente ajuda os filhos nessa condição? Aceitando-os como são. Aceitando a realidade como é. Isso significa aceitando que eles têm limitações e trabalhando para aliviar aquelas limitações o máximo possível. No entanto, sem dó deles.
Esse é o ponto-chave. Trabalhar para aliviar a dor de um filho em qualquer experiência de prova, dentro do que seja justo fazer por um filho, é muito útil. Mas ter dó por ele, ter dó dele é não ajudá-lo na prova. Afinal de contas, ali não tem nenhuma injustiça acontecendo. E aquele filho só dá conta de vivenciar, só está passando por aquilo porque tem condições de passar por aquilo. Mas como que a gente ajuda o filho sem dó? Quando a gente também não tem dó da gente mesmo por ter filho assim. Quando a gente aceita a realidade como ela é. A aceitação da realidade como ela é o grande segredo da vida. Aceitar é não brigar com a realidade. Significa, a realidade é o que é. Eu posso até não gostar. Eu gostaria de ter um filho que não tivesse problema. Eu gostaria que o meu filho não estivesse enfrentando esse problema. Mas se a vida trouxe esse problema para ele, e se trouxe para nós essa responsabilidade, então há um motivo justo e adequado para isso. Vamos olhar para isso com dignidade. Significa, ele dá conta e nós damos conta também. Eu vou aliviar ao máximo meu filho. E o que não der conta, eu vou te fortalecer para que você faça por você mesmo. Só que para isso, precisa ter aceitação. O que é que nos adoece na vida? O que nos adoece na vida, em qualquer aspecto, é a revolta. A revolta é uma rebeldia. A revolta significa, não aceito que assim seja. Eu não aceito que isso aconteça. Eu não aceito que continue desse jeito. Ora, que força que nós temos contra a realidade? Nenhuma. Entende? Claro que buscar alívio e buscar tratamento não é revolta. Revolta é a postura com que a gente faz isso quando a gente não aceita. Entende? Então a gente pode buscar tratamento com uma postura de aceitação e desejando, por compaixão, aliviar o sofrimento, como pode buscar ajuda cheio de revolta porque não aceita a realidade. Um caminho leva à depressão, outro caminho leva à saúde. Eu me lembro de um vídeo que me marcou muito, de um menino cego, de mais ou menos 6 anos de idade. A mãe entrega uma panela para ele e grava sem ele ver. E diz para ele, leva lá na casa da sua avó, meu filho. Então a mãe grava o menino sair pela porta da cozinha, tateando, subir um terreno íngreme, pedregoso, descobrindo os lugares para ir lá na casa da avó entregar. E quando eu assisti aquele vídeo, eu falei, que dignidade dessa mãe. Teve dó nenhum do filho. Graças a isso, esse filho vai ter autonomia. Graças a isso, esse filho vai ter o máximo do potencial dele, mesmo não enxergando. Entende? Então você ajuda ele, estimulando de todas as maneiras que seja possível. Sem dó. Vamos que você dá conta. Vamos que você vai descobrir. Vamos que papai vai te ensinar. Papai também não sabe não, mas vai descobrir junto com você. Bora que nós dois vamos ver como é que a gente pode fazer. E assim, pouco a pouco, o aprendizado se faz. E quando as forças fraquejarem, quando a dor bater, busca na prece o amparo daqueles que de mais alto estão responsáveis por essa encarnação. Pede àqueles espíritos de escola que programaram essa encarnação junto com vocês, que fortaleça no seu coração o contato com essa força que aí está, para que você cumpra aquilo que é preciso. Ninguém vem pai ou mãe sem ter competência para isso. Ok? Andrei, uma pergunta aqui de Daniel Rosa, de Goiânia. Ele faz a pergunta: qual a condição de nossa boa saúde mental entre emoções e sentimentos, pelo que pensamos, sentimos, falamos, agimos e reagimos diante dos conflitos apresentados? A condição de saúde mental é sempre a da consciência, a de lidar com o que é possível dentro dos limites do que nos é possível. Por isso que o Espiritismo nos preconiza autoconhecimento o tempo todo, para que nós observemos em nós quais são os nossos padrões emocionais, os nossos padrões afetivos, os nossos padrões de reação na vida. E a partir disso, reconhecer o que nós sentimos. Porque o que é mais comum?
mais comum que as pessoas lidem só com as emoções de uma forma reativa e cheia de julgamento moral. Como que é isso? Emoção significa resposta. A emoção é a superfície da nossa vida afetiva. É uma resposta fisiológica e afetiva a um estímulo. Estímulo que vem de fora e estímulo que nasce de dentro. Pode ser um acontecimento, como pode ser um pensamento, uma fantasia, uma ideia, algo que esteja dentro de nós. E então tem uma resposta. Emoção significa movimento em direção ao exterior. A emoção, ela é um fogo-fato. Ela aparece e desaparece. No entanto, por detrás da emoção tem um sentimento. A emoção é a pontinha do iceberg escondida para fora da água. Por baixo dela tem sentimento. O que nós devemos nos perguntar é, o que eu sinto quando sinto esta emoção? O que eu estou sentindo? Estou sentindo tristeza. E o que eu sinto quando eu sinto tristeza? Eu sinto tristeza porque eu me sinto desprestigiado, porque eu me sinto maltratado, porque eu me sinto diminuído, porque eu me sinto desrespeitado. A emoção é tristeza, o sentimento é desrespeito. A grande maioria das pessoas fica só na emoção. O que eu sinto? Tristeza. É bom sentir tristeza? Não, não é bom sentir tristeza. Deixa eu tomar um remédio para tirar a tristeza. E não toma nenhuma consciência de si mesmo. Vai no médico pedindo um antidepressivo para tristeza. Ora, antidepressivo não é para tristeza. Antidepressivo é para depressão. A tristeza não precisa ser medicada, a não ser quando ela ultrapassa um nível maior e gere sintomas físicos imediatos, como no caso de um luto agudo, por exemplo, diante de uma perda qualquer. Naquele momento é preciso medicar, porque a tristeza é tamanha que gera insônia, gera dor física, gera algo que precisa ser medicado. Mas dali a pouco aquela tristeza vai ser só uma acomodação, que vai levar a pessoa a adaptar-se a um novo padrão de vida. Isso se a pessoa aceitar a realidade. Porque se ela brigar com a realidade, esse luto nunca passa. Não é? Então, o que passa o luto é a aceitação da realidade. A realidade está sempre certa como ela é. Então, quando nós olhamos para a tristeza, ou olhamos para a nossa emoção, e permitimos tomar consciência do que ela representa, nós mergulhamos em nós mesmos. Eu sinto tristeza porque me sinto desprestigiado. Eu me sinto desprestigiado originalmente aqui nessa situação, ou isso é algo que acontece frequentemente comigo? Não, é algo que acontece frequentemente. Quando é que foi a primeira vez que eu senti? Foi lá na infância, naquele episódio quando meu pai falou isso ou aquilo. Ou seja, eu estou estourando aqui de um copo cheio que está cheio desde a infância. Ou então não, eu tenho agora essa reação aqui que está repetindo uma reação que eu tive no meu último relacionamento. A ferida ali não cicatrizou ainda e alguém cutucou ela aqui. E eu reagi. Ou então eu estou reagindo aqui porque eu não tenho habilidade de lidar com as minhas próprias fragilidades. E sempre que eu me vejo em contato com a minha dor, de ser frágil, eu reajo com defesa. Saúde mental, então, respondendo ao nosso companheiro, é você lidar com consciência que lhe é possível do momento presente, do que está acontecendo, para saber dar nome para o que você sente. Quem não sabe dar nome para o que sente é assombrado pelos seus fantasmas interiores. No entanto, quem consegue dar nome, lança uma luz. E essa luz promove movimento dentro de nós. Ok? Em qual espaço, ali observando seus desenhos, ficaram ótimos, tá? Nós temos condições de atuar, né, para que o nosso corpo físico não sofra algum tipo de sintoma causado anteriormente por uma emoção. E quais ferramentas a gente pode utilizar para que a gente combata isso antes mesmo que aconteça, tá? Então aqui nós temos terapêuticas nos vários níveis, né? Nós temos a terapêutica no nível físico, nós temos a terapêutica no nível energético, que vai atuar no duplo etérico ou no corpo astral, e nós temos a terapêutica emocional e mental, que vai atuar no corpo astral e no corpo mental. No corpo físico, nós utilizamos medicamentos, cirurgias, terapias de toque. Nós utilizamos também o magnetismo, que atua no nível físico. No nível energético do duplo etérico, nós utilizamos o passe, o reiki, o jorrei, a prece, que são banhos magnéticos que nos lavam o nosso corpo energético, nos revitalizando e nos fortalecendo. No corpo
astral, nós temos o passe atuando ali, nós temos a oração atuando ali, nós temos a homeopatia, que vai atuar no nível físico, no nível do duplo etérico, até o nível do corpo astral. E nós temos as terapias espirituais, como, por exemplo, as cirurgias espirituais que atuam diretamente no corpo astral. Aqui dizendo da cirurgia sem corte, cirurgias espirituais sérias realizadas por pessoas que trabalham de forma séria. Né? Porque nesse campo da cirurgia espiritual é um termo muito amplo para coisas muito amplas. Então, aqui estou me referindo a trabalhos sérios de cirurgia espiritual. A maioria delas, inclusive, realizadas sem que a gente nem sequer perceba enquanto a gente tome um passo ou enquanto a gente assiste uma palestra. Então, aqui atua essas terapêuticas. No campo das questões emocionais, a psicoterapia, o autoconhecimento com a observação de si mesmo, as vivências emocionais, como, por exemplo, os trabalhos terapêuticos que são vivenciais, que permitem que você sinta no corpo e também na emoção alguma experiência. E tem vários dentro das várias terapêuticas, né? Em várias linhas. E as experiências afetivas, né? Que são aquelas que mais profundamente nos transformam. São as experiências de relacionamento e de amor que atuam em nós e que vão, pouco a pouco, nos modificando. No nível mental, nós temos a prece, nós temos a visualização criativa, nós temos a meditação, nós temos a hipnoterapia, que são técnicas que nós utilizamos para educar a mente. As leituras, por exemplo, atuam nesse nível, em que você vai educando a mente e a emoção, porque uma leitura promove emoções. Então, na verdade, a maioria das técnicas elas são integradas, elas vão atuando em vários níveis ao mesmo tempo. Mas de acordo com aquilo que você precisa, você pode buscar. Se você é uma pessoa muito racional, você precisa de algo que atue no nível físico e no nível emocional. Porque você está acostumado a trabalhar com a cabeça. E tem gente que acha que as coisas se resolvem só aqui, ó, daqui para cima. Não, não resolve. Nos trabalhos terapêuticos que eu ministro, eu costumo brincar com as pessoas que têm 3 profissões que são do demônio. Você sabe quais são? Medicina, psicologia e direito. Por quê? Que eu brinco que elas são do demônio. Porque essas 3 profissões nos levam muito frequentemente a ficar hiperracionais. E a gente acha que tudo se resolve no entendimento, que tudo se resolve no saber, que tudo se resolve no encher a cabeça. Tem gente que acha que é só encher o cérebro de informação que vai ter transformação. Não. Cérebro transformado e instruído é só parte do processo. Mas um coração sensibilizado é tão importante quanto um cérebro instruído. Na verdade, um coração sensibilizado pode mais do que um cérebro instruído. Por isso, Chico dizia que quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Porque o conhecimento nos liberta, mas a capacidade de sentir e amar nos expande. Então, se nós somos muito racionais, nós temos que buscar terapêuticas que nos façam viver aqui. Eu frequentemente digo para os pacientes que são muito racionais, entra numa aula de dança. Vai dançar. Eu sou uma pessoa muito racional também, embora tenha muito afeto, mas eu sou muito racional. E eu, quando eu estou muito racional, eu vou para a academia. Eu vou andar na esteira, eu vou fazer uma bicicleta, eu vou fazer musculação, que eu particularmente gosto, porque naquele momento em que eu faço um exercício físico, eu me desconecto do pensamento. Ouço uma música. Então, você tem que descobrir qual é a terapêutica que você precisa. O que predomina em você? Para que você possa acessar aquilo que te falta, ou possa utilizar em cada momento aquilo que cada momento requisita. Tem momentos que só a prece acalma. Tem momento que só a meditação resolve. Tem momento que não, tem que tomar alguma coisinha. Tem momento que é preciso descansar, deitar, dormir, para deixar o computador reiniciar. Não é? Tem momentos que é preciso falar, que alguém te escute com escuta atenta, numa escuta terapêutica. Tem momentos que é preciso ouvir.
a fala de uma outra pessoa, uma outra opinião, algo. Então, cada um precisa da terapêutica em um nível de acordo com aquilo que for necessário, não é? Então, nesse nível energético, emocional, nós temos o passe, nós temos a meditação, nós temos as terapias energéticas, nós temos a homeopatia, nós temos a acupuntura, nós temos as terapias chinesas. Todas trabalham nesse nível físico, energético, com repercussão emocional e com repercussão mental. Ela falou assim, você fala em amar, em amor, qual que é a sua definição de amor? A minha definição de amor é tudo aquilo que promove a dignidade do ser humano. Um ato amoroso é um ato que exalta a dignidade essencial de um ser. Como que ela... Como que a homeopatia age? É. Ok. Ih, só mais 3 horas e a gente resolve isso daí. É porque é uma pergunta complexa, embora ela pareça simples, ela não é não. A homeopatia é uma medicina vitalista. Hahnemann resgatou o conceito de vitalismo de Hipócrates, que era um conceito da escola hipocrática de medicina grega. Embora tenha existido depois outra escola de onde surgiu a medicina materialista. Então, a escola hipocrática e os conceitos da escola hipocrática, uma ficava na ilha de Cos, outra ficava na ilha de Quinidos. Então, são as duas escolas que formaram a medicina. A escola hipocrática e a medicina galênica. E o conceito do vitalismo de Hipócrates é que existe no ser humano uma energia vital que coloca o todo em harmonia e que sustenta todas as partes no seu equilíbrio harmônico. Esse conceito de vitalismo da homeopatia é o mesmo conceito do duplo etérico do espiritismo hoje. O conceito da medicina, da energia vital, que é uma energia que vitaliza e que animaliza a matéria, que os espíritos falam em O Livro dos Espíritos. Então, o que o Hahnemann descobriu? O Hahnemann era um insatisfeito com a medicina da sua época, porque ele, além de médico, ele era químico, ele era farmacêutico, ele era tradutor, ele tinha inúmeras formações profissionais. E um dia ele estava traduzindo um livro chamado Matéria Médica de Cullen, e ele descobriu que a quinina produzia febre da mesma maneira que ela tratava. Então ele achou aquilo muito curioso, ele falou, como é que a quinina produz a mesma febre que ela trata? E ele resolveu experimentar a quinina diluída. E ele teve febre da mesma forma como a doença que ela trata. E a partir daí, ele foi experimentando uma série de substâncias dentro de um método de diluição que ele mesmo criou. E descobriu que essas substâncias diluídas produziam inúmeros sintomas em indivíduos sadios. E que quando essas substâncias eram administradas a indivíduos que tinham os mesmos sintomas que ela causava, elas promoviam um reequilíbrio na energia vital daquele indivíduo. Então, se a substância causava enxaqueca, mas não simplesmente uma enxaqueca pulsátil que começava sobre o olho esquerdo e irradiava para a região occipital, então aquela medicação era apta a curar as enxaquecas que começavam pulsáteis no olho esquerdo, irradiando para a região occipital. Esse princípio ficou enunciado como princípio de semelhança. E esse enunciado é a base da medicina homeopática hahnemanniana. Ela diz, um medicamento semelhante é capaz de curar no indivíduo os mesmos sintomas que ele causa. Então, o médico homeopata, ele vai estudar aquele indivíduo do ponto de vista físico, emocional e mental, para conhecer todos os sintomas nos seus mais profundos detalhes, para poder eleger a medicação que tem a mesma imagem daquele sintoma. Significa a medicação que é capaz de causar aquele sintoma. Porque se você perguntar quantas medicações tem homeopatia para enxaqueca, tem inúmeras. Qual que é a daquele indivíduo? É aquela que é compatível com os seus sintomas físicos e com os sintomas emocionais, mentais, temperamento daquela pessoa. Por isso a consulta homeopática parece consulta de psicologia. Porque o médico, além de fazer toda a anamnese física habitual, tem que também conhecer aquela pessoa no nível mental e emocional mais profundo. E aí aquela medicação, quando tomada pelo indivíduo,
Se ela é semelhante, ela vai fazer o seguinte. Imagina que lá a energia vital daquele indivíduo doente está contraída sem força para retomar o equilíbrio. Imagina essa energia vital contraída como se fosse uma mola. Imagina que a mola está contraída, ela originalmente tem força para voltar, mas ela está presa, ela está sem possibilidade de fazer esse movimento por si mesma. E isto consiste a doença do indivíduo. Ele está com a energia vital adulterada e não consegue por si mesmo fazer o movimento de reequilíbrio. Aí aquela mola está ali contraída sem força. Aí vem aquele medicamento, o medicamento não causa os mesmos sintomas? Então ele dá um estímulo naquela energia vital no mesmo sentido do adoecimento. É como se ele fosse lá e desse uma mãozada naquela mola que está contraída. O que ela faz? Ela solta, ganha força e volta com toda a força. Então isso é chamado de reação secundária na energia vital decorrente da ação primária, que é a ação de provocação que o medicamento faz. Por isso, quem toma remédio homeopático agrava na primeira vez. Na hora que toma, ele sente os sintomas que o remédio é capaz de causar. Como ele já tem aquele sintoma, ele tem uma leve agravação. Nossa, eu tomei remédio para ansiedade, fiquei mais ansioso. No primeiro momento isso é normal. Tem um pico de agravação. Por quê? Porque o remédio semelhante, quando adequadamente administrado, ele dá uma momentânea agravada nos sintomas. Mas logo aquela agravação se seguem as outras fases do processo de cura homeopática. A exoneração, a superficialização, a melhora com bem-estar e a expansão consciencial. São todos movimentos que acontecem quando a medicação age adequadamente. Aonde essa medicação está agindo? Dando esse estímulo de semelhança? No corpo etérico, no corpo astral, com consequência direta sobre o corpo físico. Porque o que está no corpo etérico e no corpo astral está na raiz, na base subatômica do corpo. Quem quiser ouvir sobre isso detalhadamente, tem uma palestra de 2 horas minha sobre isso no YouTube, chamada Homeopatia e Espiritismo. Tá? Qual que é a causa da ansiedade, principalmente numa criança? Não tem uma causa. É sempre individualizada. A ansiedade é uma agitação interna. A ansiedade diz que algo está desconfortável e fora do lugar. Pode ser um padrão mental e emocional, pode ser uma aproximação espiritual que causa aquela contaminação energética, pode ser algo que o espírito traz do passado e que está ali armazenado no seu corpo espiritual. Tem várias causas. Numa criança, frequentemente nós vemos sintomas do passado, nós vemos reflexos do ambiente da casa e da relação com os pais, e nós vemos questões espirituais. Depende de como que a criança manifesta essa ansiedade. Em que condições? Em que circunstâncias? De que forma? Então precisa ser sempre individualizado. Tá? Muito frequentemente é reflexo da relação com os pais. Uma criança muito frequentemente segue a ansiedade dos pais. Quando os pais são ansiosos, os filhos se tornam também. Quando a casa é agitada, os filhos seguem em agitação. Quando está acontecendo um problema de casal grave, muitas vezes os filhos se agitam, mesmo sem saber de nada. Porque eles captam no campo daquele sistema aquela questão que está acontecendo. Então tem que ser olhada a relação familiar. Certo? Por exemplo, a causa da ansiedade dela agora é o desespero de achar que eu não vou deixar ela fazer pergunta. Mas muita calma nessa hora que eu vou. Ela que está cutucando? Então é um processo de obsessão. E por que você não orou em vez de levantar a mão desesperada? Então deixa ela perguntar, se ela quer perguntar. Você estava então levantando a mão para ela? Você estava então levantando a mão para ela? O que você é dela? Sobrinho. Como lidar com ciúme excessivo? Desse mesmo jeito. Olhando para o que nos impede de nos entregar a uma relação. Só existe ciúme excessivo quando nós não estamos enraizados naquilo que nos sustenta de dentro. O ciúme do outro é um desejo de posse. E o desejo de posse representa que eu estou querendo que o outro ocupe um lugar na minha vida que não lhe cabe. Por exemplo, o mais frequente da gente ver é quem guarda graves críticas aos seus pais
não toma o amor dos pais como os pais têm para dar, vão buscar isso nos parceiros afetivos. E nunca encontram, porque os parceiros não têm isso para dar. Então só soluciona isso curando a relação com os pais. Claro, a relação com os pais é a raiz da árvore. Todo o resto são galhas. A forma como nós lidamos conosco mesmo, a forma como nós lidamos com o casal, a forma como lidamos com dinheiro, com profissão, com espiritualidade, tudo são galhas da árvore em que a raiz é a nossa relação com os nossos pais. Quem não cura a relação com os pais permanece doente a vida inteira. A relação é permanente. Que ótimo. Ela disse assim, e a esposa fica como? O filho não foi amado pelos pais e a esposa entra nesse jogo. A esposa é atraído para aquele que tem nele a mesma doença que ela traz nela. Perguntou é para responder, não é? E essa relação só tem solução quando a esposa olha para a sua própria dor e quando o esposo olha para a sua própria dor e ambos resolvem se curar. Senão ambos passam a se acusar com o que o outro não tem ou com o que o outro falta e a relação vira uma relação de posse e de ciúme doentio. Então curar a relação com os pais é um movimento fundamental na vida. E como que nós curamos a relação com os nossos pais? Ressignificando a nossa história com eles. Não importa o que foi vivido com os nossos pais, não importa como eles são nem o que eles fizeram. O que define a nossa vida não é o que eles fizeram nem o que eles são. O que define a nossa vida é a postura que nós temos diante deles no coração. E o adulto emocional é caracterizado pela capacidade de assumir a sua própria vida. Aos 21 anos de idade, ao jovem é atribuída uma responsabilidade. Significa, a partir daquele momento, a lei considera que ele é capaz de escolher entre certo e errado, bom e mal, conhecer a regra da sociedade na qual ele se insere e, portanto, fazer escolhas. Não é assim? Então, não importa a história que aquele jovem teve, aos 21 anos, ele vai ser considerado um adulto. O adulto emocional só acontece quando a gente adota no coração a atitude que os 21 anos asseguram a nós legalmente. Significa que dentro do coração, nós olhamos para a nossa história e dizemos, eu sou responsável por tudo o que me aconteceu. Porque os pais que tive, eu atraí pela minha própria necessidade. A família em que encarnei, eu escolhi pelo meu próprio plantio. O que eu vivi porque necessitei. Então não importa a responsabilidade dos outros, isso pertence aos outros. Aquilo que eu vivi pertence à minha história. Hoje sou eu que lido com isso. Então, se tem ferida aberta, sou eu que fecho. Então, um dia desses, uma pessoa me perguntou num workshop terapêutico, mas e as feridas que foram abertas, como é que fica? Eu falei, bom, essas feridas abertas cicatrizam a partir do momento em que você decidir fazer curativo nela todos os dias. Enquanto você permanecer acusando e esperar que a mamãe venha curar a ferida que você julga que ela abriu, então não tem solução. Adultecer significa assumir a vida na nossa própria responsabilidade e olhar com amor para a nossa história. Porque nós temos um comportamento interessante. Nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que ninguém reencarna num lugar por acaso, nem numa família por acaso, e a gente sabe então que a gente é o autor da própria história, que a gente escreve o roteiro, que nós atraímos os personagens, mas na hora que a gente vive algo que nos machuca ou que nos fere, a gente acusa o personagem como autor do script. E permanece como vítima. Por quê? Porque nós não queremos assumir a responsabilidade que nos toca. E assumir a responsabilidade aqui não é nenhum movimento pesado de olhar no espelho e falar, a culpa é sua, seu danado. Não. Assumir a responsabilidade significa olhar no espelho com ternura e dizer, está tudo certo na realidade como é. Vamos fazer agora o necessário para curar. Isso é assumir. Eu posso até não entender o porquê, mas eu posso assumir agora o compromisso de me dar aquilo que eu preciso. E assim, toda relação pode ser curada. Relação com os pais é fundamental.
Uma outra dinâmica presente no ciúme excessivo é que, muito frequentemente, aquele que tem ciúme excessivo é aquele que deseja sair do relacionamento. E projeta no outro o ciúme excessivo, até que o outro saia do relacionamento e então a pessoa possa sair com consciência leve daquele relacionamento. Em outras palavras, muito frequentemente o ciumento quer sair do relacionamento, mas empurra o outro para fora. Até que o outro não suporta mais. E aí, naquele movimento, ele sai de consciência leve e não assume a responsabilidade que é dele. Então, existem inúmeras dinâmicas afetivas por detrás do ciúme. Cada um precisa olhar para a sua própria história e entender qual é a sua. Então, dentro disso, agora já amarrando com o que você falou da família, né, dos pais, eu queria saber, então, se a constelação familiar entraria nessas práticas terapêuticas. Sim. Aonde que ela entra? A constelação familiar entra na prática terapêutica afetiva, que mobiliza aqui e em níveis mais profundos do que aqui. A constelação atua na alma. E a alma para a constelação é um termo que representa a essência, o coração, o afeto mais profundo. Então, pelo que eu tenho visto, a constelação, quando a pessoa se entrega e se permite verdadeiramente vivê-la e seguir no movimento que ela anuncia, faz um movimento muito profundo no coração, na alma, com amplas repercussões. Mas a constelação, como qualquer outra técnica terapêutica, é só uma técnica. Se a pessoa não se entregar e não se permitir sentir e ir naquele caminho, ela pode entrar e sair sem perceber nada. Então isso é importante de entender. Ok? Sim. Eugênia, de Jundiaí, São Paulo. Doutor Andrei, o que o senhor pode falar sobre a culpa nesse processo da cura? Culpa. A culpa é um processo natural quando derivada de uma lesão real à lei. Sempre que nós tivermos uma lesão à lei, nós vamos ter culpa. E a culpa, nesse caso, é muito boa. A culpa nos move. Só que a culpa pode tomar o caminho do remorso, como pode tomar o caminho do arrependimento, de que nós falamos no início. Então, nós temos que cuidar para que a nossa culpa nos leve para o arrependimento. Allan Kardec trata disso na segunda parte do Livro dos Espíritos, no item 16 do Código Penal da Vida Futura. Ele fala, diante de qualquer falta, o espírito vai passar por 3 fases naturais: arrependimento, reparação e, entre uma e outra, expiação. Então, quando a culpa é verdadeira, quando ela é real, quando representa uma lesão à lei, ela, tomada na forma do arrependimento, nos leva a desejar reparar o mal que haja havido em nós e nos outros. Entre arrepender e reparar, vai um período que pode ser mais ou menos longo. Porque tem situações que a gente repara de imediato e tem situações que a gente demora séculos para reparar. Não é assim? Esse período de perturbação da consciência que fica entre o arrependimento e a reparação, Allan Kardec chama de expiação. Não é um sofrimento imposto por Deus. É uma distonia natural do nosso campo mental e afetivo, enquanto nós não estamos em sintonia com a lei. Pois Emmanuel nos esclarece com muita propriedade que espírito nenhum se permite paz completa enquanto uma vítima clama no seu psiquismo. Por isso, muitos de nós necessitamos dar solução aos processos obsessivos com os quais nós reencarnamos ou que enfrentamos agora. Mas quando nós lidamos com o processo obsessivo, como se fosse vitimismo, como se nós fôssemos pessoas boazinhas, assediadas por pessoas más, então não tem solução. Porque então nós permanecemos longe. Teve uma época da minha vida que eu agia assim. E quando a mediunidade aflorou com mais intensidade, na adolescência, eu achei que aquilo que eu estava sentindo era algo anormal. Eu lembro de um dia reclamar com os espíritos e os espíritos dizerem assim para mim: mas meu filho, o que você queria? Você é médium. Essa sensibilidade é natural. Você tem circunstâncias a resolver com esses espíritos. É natural que você sinta. Mediunidade é um sentido. Você vai sentir tantas coisas boas quanto as coisas mais difíceis. Depende do canal de sintonia com o qual você se sintonizar. Naquela época eu orava assim: ah, Senhor, me afasta destas relações difíceis. Porque eu achava que a solução era afastar.
Quanto mais eu orava, pior ficava. Eu falava assim, eu devo ser algum grau de obsessão que Kardec não classificou no Livro dos Médiuns, que piora com a prece. Mas aí eu descobri que, na verdade, não era a prece que piorava, era a minha postura vitimista. Porque enquanto eu orava pedindo que se afastasse a obsessão, na verdade eu estava tratando a mim mesmo como vítima. Como se eu fosse o bonzinho que não merecesse sofrer aquela obsessão. Ora, aqueles que estão no nosso psiquismo, ou são pessoas que nós lesamos do passado, ou são pessoas que nós atraímos no presente, ou são pessoas que precisam ser beneficiadas por nós, que os espíritos colocam ao nosso lado para se beneficiar. Em qualquer circunstância dessa, está justo, adequado e justificado. Não é assim? Então eu aprendi a orar diferente. Teve um momento da minha vida que, com esse aprendizado, eu passei a entrar para dentro de mim e dizer assim: Senhor, eu sei que tudo está certo como está, e não te queixo. Sei também que, assim como eu sinto a influência deles sobre mim, eles podem sentir a minha sobre eles. Tu sabes, Senhor, que eu não tenho amor para lhes dar, mas Tu tens. E embora eu ainda não os ame, eu te peço que os ame através de mim. E com essa ligação que nos liga, que eles possam agora sentir um pouco da Tua presença, que buscam em mim. E então, a partir daí, eu aprendi a experimentar uma forte desconexão. Porque não era uma desconexão de um afastamento, era uma desconexão de um benefício mútuo, que era partilhado e que naturalmente nos colocava em outro patamar vibratório. Por isso Jesus diz: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Tenha no seu coração carinho e compaixão por aqueles que você tem como inimigos. Porque ninguém é inimigo de graça. Frequentemente aqueles que estão hoje nos assediando são aqueles que nós ferimos do passado. São os nossos parceiros. São grandes amores que adoeceram. Nenhum espírito perde tempo perto de outro se não amar profundamente. Por que um espírito fica ali por ódio durante anos e anos e anos tentando se vingar? Porque no fundo ama e não quer se afastar. Mas como não pode viver o amor de forma sadia, o vive de forma adoecida. Até que possa reconhecer que, na verdade, o que o vincula é amor. Então, as culpas, quando naturais, têm solução à medida que elas nos levam para um bom caminho de reparação. Mas há outras naturezas de culpa. Existem as culpas irreais. Aquelas culpas que nós nos damos, que na verdade não representam nossas faltas, mas representam crenças negativas que nós temos a nosso próprio respeito e assumimos responsabilidade no lugar do outro. Estas culpas não nos levam a nenhum lugar. Estas culpas, na verdade, são fenômenos projetivos. São fenômenos de assimilação de responsabilidades que não nos pertencem. Há pessoas que acham que a culpa do mundo é delas. As pessoas que acham que algo acontece por elas. Há culpas que são sintomas de depressão. E quando a depressão é grave, há culpas exacerbadas. Por exemplo, lá no Hospital Espírita André Luiz, eu lembro de um paciente que, quando aconteceu um tsunami na Tailândia, ele disse que o tsunami aconteceu porque Deus estava punindo a humanidade por culpa dele. Ou seja, dentro do surto psicótico dele, um fenômeno natural acontecia por culpa dele. No fundo, é uma tamanha arrogância que acha que a culpa dele é capaz de mover o mundo, né? E que Deus é capaz de punir a todos por ele. Que é o que está na base do processo do adoecimento. Um grande senso de hipertrofia, não é? Que a gente chama de psicose dentro da homeopatia. É o senso falso de grandeza, que às vezes está por detrás, lá no mais profundo, por trás da doença, de várias doenças, principalmente dos tumores. Então essas culpas, elas se modificam quando nós lidamos com as nossas crenças falsas e modificamos as nossas crenças. Também existem culpas que representam movimentos de transgressão. Por exemplo, o pertencimento é um vínculo de amor que nós temos com a nossa família de origem.
E nós assumimos crenças, comportamentos, opiniões para pertencer ao nosso núcleo de origem. Porque pertencer ao nosso núcleo de origem é algo fundamental que todos nós buscamos. Afinal de contas, o nosso núcleo de origem é a fonte da vida. Então, quando nós começamos a pensar diferente dos nossos pais ou irmãos, a comportar diferente, a ter opiniões diferentes, vem uma culpa. A culpa de estar rompendo com aquele padrão. E por que vem essa culpa? Porque nós estamos ameaçados de exclusão do pertencimento. Nós somos ameaçados de ser excluídos do grupo familiar em decorrência daquela culpa, daquele comportamento diferente. E aí as pessoas perguntam, como é que eu faço, então, com essa culpa? E nós sempre dizemos, segue com ela. Afinal de contas, ela é natural. Ah, mas eu estou esperando a culpa desaparecer para eu fazer, para eu tomar a minha atitude. Bom, então você espera sentado que você vai esperar várias encarnações. Porque não é possível fazer alguns movimentos sem culpa. Há movimentos que a gente faz com culpa. E a culpa nos ajuda a fazê-lo. E quem não aceita sair de consciência culpada, não faz o movimento fundamental. Por exemplo, se os pais querem escolher a pessoa com quem você deve se casar e você é apaixonado por outra pessoa, você vai assumir um outro relacionamento ao invés daquele que seus pais querem, com culpa ou sem culpa? Com culpa. É preciso fazê-lo ou não? Sim, claro que é. Desde que aquele seja um relacionamento que te enche o coração. Porque senão você não segue no caminho da sua alma, você segue no caminho da vontade de outro. Para ali na frente separar decepcionado, porque casou por obediência e não por amor. Então, quando nós rompemos com padrões familiares, com estruturas naturais que existem, que nos ligam uns aos outros no pertencimento, nós vivenciamos a culpa. Então, para responder a esta pergunta, nós devemos nos perguntar de que culpa nós estamos falando. Então, ela pergunta assim, como é que fica a lei de ação e reação quando nós estamos trabalhando no bem? André Luiz encerra o livro Evolução em Dois Mundos falando disso. E no último capítulo, dos últimos parágrafos do livro Evolução em Dois Mundos, ele vai nos recomendar o bem como a grande ferramenta da vida. E ele vai dizer, à medida que nós amamos, voltam para nós as ondas de gratidão. E as ondas de gratidão vão lavando os nossos corpos espirituais dos resquícios de treva que porventura existam neles. É como se fosse uma chuveirada energética, sem necessidade de que esse conteúdo energético passe para o corpo físico na forma de doenças para ser exonerado. Então diz ele, amparo ao próximo gera amparo a nós mesmos. Bênçãos ao próximo gera bênçãos para nós mesmos. Então quando a lei divina nos vê devedores e nos encontra servindo, ela ameniza o processo. Chico Xavier certa vez disse, inspirado por Emmanuel, toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando a benefício do nosso semelhante, manda a misericórdia que a justiça retorne sobre os seus passos sem previsão de volta. Significa, se a justiça vem cobrar e nos encontra amando, manda a vida que nós paguemos em amor e não em dor aquilo que é nosso débito. Porque a lei é de misericórdia, muito mais que de justiça. Por isso disse Jesus, relembrando as palavras do profeta Oséias, misericórdia quero e não sacrifício. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Aquele que me segue encontrará a fonte da vida eterna. Ela pergunta, há alguma verdade no fato de um ato praticado, do ditado que diz que um ato praticado por uma pessoa perdura nas próximas 7 gerações? Eu não diria nas próximas 7 gerações, mas que as gerações seguintes seguem sentindo os efeitos daquilo que foi feito pelas gerações anteriores, sem sombra de dúvida. Isso é a visão sistêmica da psicologia, a visão da filosofia da constelação familiar nos mostra com toda clareza. Isso não significa que um indivíduo paga pelo erro de outros. Significa que tem efeito nele e na família aquilo que aconteceu. Porque, como um sistema, a família está toda integrada em rede. Então, quando um filho chega na ponta daquele sistema, ele não só está ligado a todos os que vieram antes biologicamente, no corpo de cada um de nós tem memória de dezenas de gerações,
como também está ligado por vínculos de amor aos membros daquele sistema. Porque só porque aqueles membros do sistema fizeram o que foi necessário para que a vida passasse adiante, é que aquela vida pode existir. Isso gera vínculos. E as naturezas desses vínculos são muito variados. Existem vínculos de vida, vínculos de morte, existem vínculos que aprisionam, vínculos que libertam, vínculos das variadas naturezas que a visão sistêmica, como por exemplo a da constelação familiar, estuda e demonstra. Então, sim, de uma forma muito superficial, isso acontece. Ok? Na parte de curar a relação com os pais, pois reflete em nossa formação, não concordo muito, pois meus pais não se portaram em dar atenção a mim e a meus irmãos. Não aprendemos a ter afeto com eles. Ok, pode parar. Se nós deixamos essa pergunta continuar, nós entramos junto com ela na acusação aos pais. Eu respeito profundamente que você não concorde. Mas quando eu olho para a vida que te pertence, eu não consigo desrespeitar junto com você os seus pais. Só existe cura quando nós olhamos com gratidão para aquilo que foi dado. Porque na história com qualquer um dos nossos pais, algo faltou para nós. Os nossos pais são figuras humanas, imperfeitas, comuns. Quando nós cobramos dos nossos pais perfeição, nós exigimos dele algo que eles não estão aptos a dar. Os nossos pais também têm a história deles, com o sistema deles e tudo mais. Nós fazemos uma mão cheia daquilo que faltou, daquilo que não teve, daquilo que gostaria de ter tido, daquilo que não recebeu. E ficamos olhando para esta mão como se ela fosse importante. Acontece que aqui, quando nós olhamos para esta vida é tão grandiosa, é tão infinita, é tão gigante, que ela não tem preço. Estar vivo é de um preço incomensurável. Então o que nós fazemos ficamos olhando para aquilo que não teve e acusando os nossos pais, sem agradecer aquilo que foi dado. Como é que chama isso? Ingratidão, das grossas. E é essa postura de ingratidão que nos infelicita, não é o que nos aconteceu. Aprender a ser gratos aos nossos pais requer de nós aprender a valorizar a vida e a agradecer aquilo que lhes foi possível. E que lhes foi possível a partir do momento em que a nossa mãe aceitou correr risco de vida por nós. E se deu em sacrifício por cada um de nós. A partir do momento que, por amor, eles decidiram não nos abortar. E desde aquele momento, eles nos amaram em tamanha intensidade que não tem nada que faltou depois que se equipare à grandeza do que eles deram. Eles ficam para sempre num lugar de honra e de grandeza que nada pode tirar-lhes. Aprender a honrar esta grandeza é o nosso trabalho na encarnação. Esse é o movimento de cura fundamental. Por isso, honrai vosso pai e vossa mãe, é um dos mandamentos que estava nas tábuas da lei, muito antes de Jesus. E é o único mandamento que vem acompanhado de promessa. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Qual terra? A Canaã prometida, a terra onde mana o leite e o mel, a terra da fertilidade, da promissão, da vida em abundância, a terra do Deus único, a terra do território original, da terra das bênçãos. O que a letra está nos dizendo honrai vosso pai e vossa mãe para que tenhais longo tempo na terra da abundância, da fertilidade, da vida, do bem-estar, do bem viver, do bem desabrochar. Porque somente as raízes que honram e se conectam ao terreno onde nasceram podem florescer e frutificar com abundância. As raízes que acusam e ficam expostas estão destinadas a morrer. Algum remedinho para a saudade? Não, a saudade já é o remédio. A saudade já é a memória do amor. No entanto, esse amor, diante da saudade, pode ser honrado ou desonrado.
nós desonramos o amor quando nós vivemos da ausência. Nós honramos o amor quando o mantemos vivo e cheio no nosso coração. Quando nós acusamos a falta e acusamos a ausência, nós transformamos as pessoas em figuras mortas em nós. E os honramos todos os dias, fazendo algo bom todos os dias com o amor que temos por eles. Assim eles recebem continuamente a alegria de nós seguirmos com eles vivos em nós. Última pergunta. Então, como que a Casa Espírita pode promover a autocura? Muito importante a sua pergunta. Se a autocura é um processo de expansão da consciência e de responsabilização pessoal de cada um perante a vida, a Casa Espírita só promove a autocura se promover educação. Se a Casa Espírita cultivar nos trabalhadores ou nos frequentadores aquela noção de que ele pode vir, entrar, tomar passe e sair sem se autoeducar, está colaborando apenas para anestesia e não para cura. E tem um monte de gente que faz isso. Tem gente que só chega no final da reunião para poder tomar passe. Acha que a parte da palestra não é importante, quando a palestra é o verdadeiro tratamento e o passe é só a chuveirada energética que a pessoa toma. Assim, nós devemos ter palestras que falem disso, devemos conscientizar os trabalhadores quando chega. Emmanuel tem um texto muito bonito, se não me engano, no livro Fonte Viva, que chama-se Estás Doente? E nesse texto, que é um texto extremamente educativo, nós usamos na Associação Médica Espírita para promover esse processo educacional, ele fala exatamente desse processo, da transformação íntima como a grande cura diante de todas as terapêuticas que o Espiritismo tem para nos ofertar. Então, o que é que ajuda a Casa Espírita? É conscientizar as pessoas que o Evangelho não é um código moral a ser obedecido. É um enunciado das leis divinas a ser percebido e introjetado. Jesus, ao prescrever amor, caridade, bondade, compaixão, indulgência, benevolência, tolerância, perdão, não estava nos dizendo mensagens religiosas para atender a um Deus caprichoso que vai nos beneficiar se nós obedecermos. Estava nos dizendo os princípios quânticos que movem o universo. Estava nos enunciando as leis da relação sadia interpessoais. Estava nos ensinando os movimentos de conexão profunda com o movimento da vida, porque a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que já coloca tudo o que nós precisamos ao nosso próprio dispor. Ninguém precisa pedir. Jesus afirmou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele não disse: pedi e talvez você será atendido. Buscai e vai ser analisado se você vai encontrar. Não, ele afirmou categórico: pedi e obtereis, buscai e achareis. Por quê? Porque Deus, na sua sapiência e na sua misericórdia infinitamente amorosa, já disponibiliza tudo o que nós precisamos muito antes de nós pedirmos. O que nós necessitamos já gravita em torno de nós como potencial, mas nós precisamos fazer o colapso de onda. Nós precisamos transformar aquilo que é potencial quântico em realidade objetiva. Nós precisamos fazer com que aquilo que é potencial de movimento se torne movimento em ação. E isso nós fazemos quando abrimos o canal da sintonia através da aceitação. Não depende de um Deus caprichoso nos dar, depende de nós, na nossa humildade, aceitarmos. Ser parte desse grande todo. Ser criaturas desse Deus amorosamente sábio e justo e nos entregar a este movimento. Voltar para casa, aceitar em nós os movimentos curativos que nos conectam à fonte e dentro do nosso coração aprender a sintonizar-nos com as frequências naturais da lei divina. Por isso, Joana de Ângeles nos ensina: não digamos no nosso coração: ouve, Senhor, que o teu filho clama. Mas, genuflexos em nossa alma, aprendamos a dizer: fala, Senhor, que o teu filho escuta. Diz-me qual é a tua perfeita e soberana vontade para mim, e cumpra-se em mim o teu mandamento. Que Jesus fortaleça a cada um de nós neste movimento de autocura. Muito grato.